Eu vou falar agora. Amém. Isaías. Ela tá avisando agora, tá toda educada. Todo mundo recebe isso? Eu recebo, meu recording in progress. Eu recebo. Fala da reunião gravada, em reuniões grandes para todo mundo ter ciência, né, que isso pode ser usado para alguma coisa. E sempre aparece esse tipo de mensagem. Bom dia, Elizabeth, Gi, Marcelo, Lu, sejam bem-vindos. O Isaías vai colocar o link aí se vocês quiserem participar pelo Zoom. É só copiar o link e vem para cá. Bom dia, pessoal. A gente tem falado sobre mais profundidade no Espírito Santo nesses dias. E aí eu senti da gente trabalhar um pouco as questões de disciplina espiritual, disciplinas espirituais. O que é interessante é o seguinte, normalmente isso não é usado muito em devocional, mas eu creio que o devocional depende das nossas disciplinas espirituais. O próprio devocional é uma prática de disciplina espiritual, né? E aí eu vou ser bem breve mesmo hoje, para a gente explorar o tema. A gente vai falar um pouquinho sobre jejum, e eu quero abrir para perguntas no final. A gente vai fazer uma dinâmica um pouquinho diferente, porque eu sei que tem um monte de questões de jejum e não dá para abordar tudo aqui. Então a gente vai direto para as que você acha mais importante. Por que a gente está indo por esse caminho também? Eu sinto no meu coração da gente ir mais para execução, porque senão daqui a pouco a gente pode ficar num ambiente só de emoção, só de conhecimento ou de discussão teológica e não avançar nas práticas. E eu penso que é a prática que nos destaca, né? Nos muda, faz a gente avançar. O conhecimento, ele nos liberta, mas o avanço depende da minha ação, da minha atitude. A gente já entendeu que nós precisamos do Espírito Santo, nós já entendemos que nós precisamos mais do Espírito Santo e constantemente usufruir disso e aumentar, e a Bíblia inclusive fala assim, sendo cheio do Espírito Santo, não é seja cheio, tá? Então eu preciso continuar sendo cheio do Espírito Santo, porque não é uma medida dentro de um balde que tem fim, não. É uma medida de atmosfera que eu vou alcançando cada vez mais e acessando cada vez mais. E os sinais de que isso está acontecendo na minha vida ou não vêm pela intimidade, pela expressão do Espírito Santo comigo, que quer dizer, quanto mais ele está confiando em mim, quanto mais entendimento ele está me dando, quanto mais revelação ele está me dando. E isso pode acontecer em qualquer lugar. Você está viajando, trabalhando, você está em casa, você está assistindo um filme, o Espírito Santo está falando com você. Você está no cinema, você está no... Não importa onde e o que você está fazendo, o Espírito Santo, ele o tempo todo está com você. Então, eu só usufruo disso quando ele está confiando em mim, amém? Isso também é discernido ou despertado ou acessado de forma maior quando a minha maturidade é maior, maturidade espiritual. Porque conforme eu sou mais maduro, eu consigo discernir o que ele está falando. Então, se eu não sou maduro e não consigo discernir, ele provavelmente nem vai falar, porque ele não desperdiça recurso nem conhecimento. Algumas pessoas ensinam que as disciplinas espirituais não são importantes a partir de Jesus, por causa da graça. E eu não vou contra-argumentar isso, mas quero que você entenda que a graça não opera nas disciplinas espirituais, ela opera antes. Ela, claro, o efeito dela hoje afeta as minhas disciplinas espirituais, mas a graça não me isenta das disciplinas espirituais. Eu estou dizendo o quê? De práticas, de verdade. São assuntos diferentes, tá? A graça, o acesso à salvação e as disciplinas espirituais. E a graça, ela vai operar na minha salvação. Isso é um fato, tá? Mas ela não salva. Tem pessoas que falam assim, eu sou salvo por causa da graça. Sim e não. Essa expressão está correta, mas ela não é completa. A graça de verdade, ou a bondade de Deus, ou o favor de Deus, ele me conduz ao arrependimento. Existem etapas dentro da salvação
que a graça proporcionou isso. Mas existem partes que são do Senhor, existem partes que são minhas, existem partes que são da graça. Então, para eu ser salvo, primeiro, eu preciso ser convencido da minha rebelião. Convencido que eu ando desconectado e separado de Deus. Então, hoje, se você não está convencido ou nunca foi convencido de uma rebelião, de uma separação que houve ou que há sua com Deus, a graça está operando na sua vida, está tentando te levar a um ambiente de arrependimento. Depois de eu me convencer dessa desconexão, dessa rebelião, eu me arrependo. Essa é uma decisão e não é uma emoção. O arrependimento é mudança de mentalidade. Para isso, eu preciso receber uma informação nova para abandonar a velha informação. Você está aprendendo matemática de forma errada. De repente, alguém vem e te ensina. Agora você esquece, não. 1 mais 1 não é 3, é 2. Então, tá lógico isso para mim. O arrependimento é isso. Não é chorar. Pode ter emoção, mas não é isso. Não é a emoção que opera na sua salvação. Depois eu reconheço que Jesus é meu único Senhor e Salvador. Quando eu faço isso, está dentro do arrependimento isso, tá? Eu abandono qualquer Senhor da minha vida, inclusive eu, inclusive Mamon, inclusive outros deuses, né, que eu posso levar como Senhor. Aí depois eu recebo a salvação por meio do sangue de Cristo derramado. Então, a salvação, ela depende do favor, da graça, ela depende do arrependimento, do reconhecimento de onde eu estou, depois do arrependimento, depois da obra de Jesus, que é se entregar e fazer isso por mim. Nesse momento, eu estou salvo. Existe uma última etapa que eu considero importante também, que é o batismo. Então, o batismo, e aí eu não vou falar hoje muito sobre o batismo, mas ele faz parte de todo esse contexto, mas eu posso ser salvo antes do batismo, como eu posso receber o Espírito Santo antes do batismo nas águas, eu estou dizendo. Porque o batismo verdadeiro, ele aconteceu lá no meu arrependimento. Ali eu decidi morrer. O batismo é uma declaração pública disso que eu já decidi. Nesse momento eu sou considerado uma nova criatura. Então, o velho Marcelo morreu. Todos os erros dele foram pagos, toda maldição que poderia haver na vida dele, hereditária, ou qualquer doutrina que você queira usar, ela é quebrada, e a partir de agora eu entro numa nova fase. E aí eu me torno filho. Então, esse é o processo total do batismo. Gente, se é tudo isso, e se já aconteceu, o grande embate dentro da igreja às vezes mas para que jejuar? Porque eu preciso de algumas disciplinas espirituais para amadurecer. Então, disciplinas espirituais, o que a gente pode colocar as principais, as mais marcantes? Vida de oração. Então, a Bíblia vai falar para a gente orar, ela vai ser imperativa e vai falar, ore sem cessar. Ore, busque através da oração. Faça suas orações, toda vez que orar. Amém? Vida na palavra, então eu preciso de leitura, porque é pela leitura que o Espírito Santo me lembra das coisas que ele quer me lembrar, que ele traz revelação das coisas que ele quer me trazer. E terceiro, meditação na palavra. A meditação na palavra não é a leitura dinâmica, a leitura direta, sabe? Eu tô lendo, não. É meditar naquilo que eu li. Às vezes eu vou meditar ainda lendo, com a Bíblia na mão, às vezes eu vou meditar durante o dia todo sobre aquilo que eu li. Então, várias vezes eu volto naquele assunto e tento associar ele à minha vida, ao entendimento espiritual que eu já tenho, a revelações futuras. A adoração também é uma prática, uma disciplina espiritual. O jejum é outra disciplina espiritual. A adoração, eu estou colocando o louvor em especial, tá? O jejum é uma disciplina espiritual. O sexto que eu anotei aqui é as ofertas. É uma disciplina espiritual, e eu coloco algumas até que parecem menores, mas são muito importantes. Por exemplo, a confissão de pecados. Eu preciso confessar os meus pecados. A Bíblia diz que confessar os nossos pecados uns aos outros, porque nesse momento eu estou trazendo à luz aquilo que está oculto, e isso é super importante. Então, a gente foi de uma forma bem dinâmica, e aí eu trago para você assim, por que eu preciso jejuar se tudo mudou? Porque o jejum, ele me leva a um ambiente que me faz ser mais sensível
a mim, me conhecer melhor e conhecer a Deus melhor. Existe uma passagem muito importante que os discípulos estão tentando expulsar um demônio, eles não conseguem, e Jesus vira para eles e fala assim, ó, essa casta, ou seja, esse nível de autoridade, ela só é destituída, retirada daqui, ou seja, você só tem autoridade sobre ela com oração e jejum. Ele não está falando assim, se você não comer, você tem mais autoridade. Não, ele está falando assim, quando você se separa em oração e em jejum, você amadurece. Amadurecido, você tem mais autoridade. Tendo mais autoridade, eles se submetem. Enquanto você está imaturo, eles conseguem ter autoridade, não, mas ter autonomia sobre você. Então, o jejum, ele me leva, ele não me dá autoridade, mas ele me leva a um ambiente em que eu alcanço autoridade. Então, por que eu devo jejuar também? Porque eu devo dedicar o meu melhor para Deus. E para isso, eu preciso tirar o que tem em mim de menos importante para colocar algo importante que vem de Deus. Por que eu devo jejuar? Porque eu devo me dedicar a Ele. Por que eu devo jejuar? Porque eu devo honra a Deus. E devo valor a Ele, né? Então, ele nos ensina que essas práticas espirituais, elas têm que ser constantes. Por exemplo, quando ele vai falar de oração, ele vai falar assim, pão nosso, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Ele está falando assim, todo dia eu preciso buscar o pão. Ele não está falando só de pão natural, porque o homem não viverá disso, ele viverá do pão espiritual. Então, todos os dias eu devo buscar o pão. Então, o alimento espiritual, ele se contrapõe aí, ou seja, ele é um elemento que às vezes eu fico sem o alimento natural, mas eu me completo e amadureço no alimento espiritual. Então, muitas pessoas esperam que o jejum faça com que eles sejam mais reconhecidos espiritualmente. Isso não vai acontecer. Na verdade, o jejum é nos dado para a gente ter menos, para a gente não ser percebido. Então, eu acho que é Mateus 6, né, que ele fala assim, deixa eu ver se eu acho aqui. Mateus 6, Mateus 6,16 diz assim, e quando jejuardes, não vos mostreis contristados, ou seja, não fica com cara de dó, não, como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Jesus está falando assim, quando você jejua para se mostrar, você já recebeu o seu galardão, você não vai receber mais nada. Quando você jejua para Cristo, para você amadurecer, e aí você vai receber o galardão espiritual. Então, quando jejuo, eu não posso deixar ninguém saber? Não, não é verdade. É a motivação que revela isso. Por exemplo, Jesus foi para o deserto e jejuou. Como é que você sabe disso? Porque ele falou, porque a Bíblia declara, ou seja, ele não escondeu que ele estava em jejum. Mas o jejum que ele estava fazendo não era para busca de propósito pessoal. Porque há também um estigma de que eu tenho que esconder, ninguém pode saber que eu jejuo. Não, podem saber, mas eu não devo usar isso em benefício próprio. Então Jesus continua, tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, ou seja, anda de forma normal, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu pai, que está em secreto, e o teu pai vê em secreto e te recompensará publicamente. O mais interessante é o seguinte, aquilo que eu busco no jejum, eu posso alcançar. E isso vai ser entregue publicamente. Então, é igual a lei da semeadura e da colheita. Quando eu jejuo buscando algum amadurecimento, eu vou conseguir esse amadurecimento público. As pessoas verão o amadurecimento em mim. Quando eu não faço isso, eu não alcanço. Conforme eu planto, eu colho. Amém. Estou indo para o final. Então, alguns princípios do jejum, os princípios que ele traz domínio próprio, ele traz mortificação da carne, ele traz honra a Deus e ele traz prioridade para as coisas espirituais, que a Bíblia é clara para priorizarmos isso, né? Tipos de jejum. Existe o jejum absoluto. O ideal é que você fique até 3 dias, no máximo, em jejum absoluto. Absoluto é sem água, sem nada, no máximo.
Existe o jejum com líquidos, que é até 40 dias. Existe o jejum parcial, que chamam de jejum de Daniel, que é um jejum com legumes e água, tá? Em geral é isso, mas onde tem um erro no jejum? Normalmente eu faço jejum e não mudo nada na minha vida. Por exemplo, eu fico sem comer, trabalho, faço academia, vou no cinema, ou seja, eu não mudo nada na minha vida. Com certeza eu não vou alcançar aquilo que eu tenho buscado, porque eu não parei, eu não estou meditando. O jejum ele tem que ser carregado de intenção de alcançar coisas espirituais através do meu amadurecimento, não através de um sacrifício. Ele não te pede jejum por sacrifício, e sim por separação, por amadurecimento. E quando eu estudo sobre jejum na ciência natural, é indicado que eu passe pelo menos um dia por mês em jejum, tomando somente líquidos. Porque isso desintoxica meu organismo, isso faz com que o meu organismo se descanse e funcione melhor. Entendendo isso de forma básica, com certeza eu posso associar isso à vida espiritual. Quando eu desintoxico de tudo isso que eu estou vivendo no externo, eu começo a olhar e tratar o que precisa ser tratado no interno. Amém. Perguntas. Quero abrir agora aqui pelo menos uns 5 minutinhos para a gente fazer perguntas. Você tem Marcelo, antes eu gostaria só que você repetisse para nós, para eu deixar registrado aqui, quem estiver anotando, o jejum traz domínio próprio, vence a carne, né? Dedicação e honra a Deus, crescimento espiritual. Tem mais alguma coisa? Não, foi isso. É isso aí? Com outras palavras, mas exatamente isso. Enquanto você pensa aí, hoje a gente está com a caneca do Just, já é outra fase do Just. Ó. Depois está faltando a caneca da terceira fase, que é o momento que a gente está vivendo, que é um momento incrível como igreja. Né? Amém. Então eu vou te mandar a primeira pergunta, tá? Manda aí. Baseado no que nós começamos a falar aqui, sobre quando aconteceu lá essa situação onde Jesus falou com seus discípulos, né? Acho que é Mateus 17, 21, que eu estava procurando aqui, Sim. que essa casta ou esses demônios, eles são expulsos com jejum e oração. Sim. Aí, lembrando aquele texto de Coríntios, acho que é 1 Coríntios 10, que fala que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, enfim. Depois eu coloco as referências aqui. Eu posso associar que essas armas espirituais, o jejum está relacionado a essas armas, além da oração? Essa é a primeira pergunta. Boa pergunta. Deixa eu tentar explorar isso de forma bem prática aqui para a gente encerrar. Primeiro, o jejum não é uma arma e nem tem poder. O jejum, ele é um meio. É mais ou menos assim. Você tem uma questão médica, você tem uma doença, e aí você manda um e-mail para o seu médico e ele te responde por e-mail, com esses sinais que você está tomando, está tendo, toma um remédio assim, ou toma um sal de fruta, ou faz um chá de camomila e você vai melhorar. E aí o jejum é como se eu atribuísse o e-mail que ele me respondeu como poder de cura. O poder de cura não está no e-mail. O poder de cura está no conhecimento. A autoridade está na revelação e no conhecimento. O maior inimigo do homem chama-se ignorância. Então, o jejum é um caminho para eu buscar as armas. O jejum é uma ferramenta ou uma forma, um meio de eu conseguir mais autoridade. Por isso que ele fala com os discípulos, essa caça só sai com isso. Ou seja, vai lá, jejua, passa 3 dias meditando sobre essa operação, entenda de onde vem isso e aí você tem autoridade para poder destruir. Por quê? Porque você não é mais ignorante. A ignorância é escuridão. Então, quando eu vou à luz, eu tenho autoridade. Respondido, Egito? Amém. Mais perguntas, gente. Temos mais alguns minutos aí. Bom, acredito muito, né, que tudo que está na Bíblia, todos os ensinamentos, é que Deus deseja muito nosso relacionamento, nossa intimidade com Ele, né? Então, a oração é nada mais do que isso. Acho que Ele instituiu isso para exatamente a gente se aproximar mais dele e conseguir, né, ter mais intimidade com Ele. Então, acho que a oração é exatamente
é para a gente conseguir chegar mais próximo ainda. Amém. Muito bom, Ju. Eu acredito também que é esse canal, que é esse caminho, que é essa ferramenta. Só que eu queria separar duas coisas. Por exemplo, a oração é uma ordenança. A Bíblia diz assim para você, orai sem cessar. Mas ela não diz para você jejue. Ela não te obriga a jejuar. Ela te dá isso como uma ferramenta extra. A oração e a leitura bíblica, ou seja, eu preciso disso incondicionalmente. Então, eu posso alcançar a minha salvação através da oração, através da leitura bíblica, eu posso ter a revelação de quem é Cristo, ter Ele como Salvador e ser salvo. Eu posso ter uma melhora da minha vida com a oração e com a leitura bíblica. Mas a Bíblia não me obriga a jejuar. Porque algumas pessoas vão falar assim, sem jejum você não é crente. Não é verdade. O jejum é uma ferramenta de amadurecimento. Então, eu separaria o jejum das outras disciplinas espirituais, como leitura bíblica e oração, meditação na palavra e oração, como eu destacaria isso? Uma é obrigada, essas primeiras são obrigadas e o jejum não. É uma orientação para você ter uma facilidade maior para amadurecer. Amém. Mais alguma? Vai que Deus, ou senão eu vou fazer pergunta para vocês. Marcelo, eu acho que também outra situação que você mencionou aí que às vezes causa dúvida na cabeça das pessoas, e das pessoas eu incluo a mim, tá? A questão do jejum parcial, de a gente falar, olha, vou fazer um jejum, a gente usa muito o exemplo do jejum de Daniel, né? Usando ele como uma base, eu já fiz isso, tá? Já me privei, já escolhi não me alimentar por exemplo, daquilo que eu acho prazeroso para mim. Eu não consigo, vou ser sincero para vocês. O almoço, para mim, completo, tem que ter uma proteína, tem que ter a carne, né? Eu não gosto de comer só abóbora, eu gosto de comer carne. Então, eu já tive a experiência de me privar de comer qualquer tipo de carne, assim, o presunto no lanche, o pão, para mim, que é um alimento também que eu sou, assim, é prazeroso. Eu não como pão por necessidade, eu como porque eu gosto. Eu como salgadinho porque eu gosto de comer. Então, eu já fiz esse tipo de jejum. Realmente, assim, eu senti na minha carne a diferença. Eu me senti mais saudável, mas eu parti só para cereais. Só comia cereais, legumes, coisas como se fosse um vegano, né? Vamos dizer assim, nos dias atuais. Mas eu fiz isso com uma dedicação a Deus e esperando isso que está no texto de Mateus, uma recompensa, uma resposta de Deus que eu queria. É certo fazer isso? É certo. Tem alguns aspectos aqui. Tem jejuns que você vai decidir sozinho. Eu estou com a impressão que eu devo jejuar um tempo. Faça jejum. Mas antes de responder essa pergunta, Gide, eu queria te dizer, se você tem uma questão de saúde, um problema de saúde, uma doença que é recorrente na sua vida, não faça jejum sem orientação médica. Você precisa de um acompanhamento médico. O jejum, de forma errada, traz amadurecimento, pode trazer amadurecimento espiritual e pode trazer consequências naturais muito grandes. Seu corpo pode ser afetado. Então, eu conheço alguns pastores e pastoras. Pastora ama fazer jejum. Eu vejo isso bastante mesmo. As mulheres normalmente fazem jejuns mais profundos, maiores do que os homens. No geral, tá, gente? Isso não é regra. O que eu estou dizendo é o jejum frequente e sem acompanhamento médico te traz uma saúde ruim. E uma saúde ruim é um monte de consequências, tá, gente? Você vai ter no organismo. Desequilíbrios. E uma saúde ruim, ela diminui sua vida e vai diminuir a sua autoridade, ou seja, o seu efetivo no futuro. Então, o jejum é feito baseado em um acompanhamento inteligente. Por isso que não é uma ordem. Porque orar nada te impede, orar e nada não prejudica em nada a sua vida. Ler a Bíblia é a mesma coisa. Agora, jejuar, eu preciso acompanhar minha saúde, eu preciso ter intervalos entre esses jejuns e eu preciso escolher o melhor jejum para mim. A gente já fez jejum, por exemplo, fui numa chácara uma vez, nós ficamos 3 dias sem comer, numa turma muito grande. Eu nunca mais faço isso, de estar uma turma muito grande em jejum. Não faz sentido, a não ser que Deus manda fazer mesmo jejum, haja uma direção da liderança.
porque é um caso muito grave, mas o que aconteceu? A gente ficou, no segundo dia, a gente descobriu que os adolescentes estavam pulando a chácara e roubando mamão do vizinho para poder comer, porque eles não aguentavam mais, e aí devastou o pomar de mamão do vizinho, deu maior dor de cabeça para a gente. Então, o espírito que a gente estava buscando ali foi embora. Então, ficar sem comer carne pode ser bom, inclusive, para o seu organismo, por um período. E aí, o que você pode fazer? Substituir, mas de forma regulada. Eu vou fazer tantos dias e vou fazer por isso. Não pode ser para mostrar um sacrifício. Isso é difícil de trazer isso de forma equilibrada, mas não pode ser dado como um sacrifício, mas eu preciso mortificar a minha carne. O quê? Eu preciso dizer para minha carne, quem domina ela sou eu. Então, muitas vezes eu vou tirar a carne que eu quero comer, o bifão que eu estou a fim de comer no almoço, para dizer assim, eu vou parar para isso. E agora eu faço o gancho que para mim é o mais importante de tudo. Se eu fiquei sem o bife, mas não tive tempo com Deus, eu não jejuei. Eu fiz dieta. Se eu fiquei o dia inteiro sem comer nada, mas não tive tempo com Deus, isso não é o jejum do qual ele está falando. O jejum é separar para eu amadurecer. Então, eu preciso de tempo com irmãos mais maduros, com Bíblia, com literatura, com adoração, com oração. Eu preciso disso. Então, o segredo do jejum não é ficar sem comer o dia inteiro. O segredo do jejum é jejuar de tudo, separar o tempo, é não ser percebido. Então, Jesus, quando vai jejuar, ele se separa. Você pode reparar. Esse é o jejum que traz mais resultados. Você se separar. Amém? A gente está indo para o final, não dá tempo mais perguntas. Eu quero só ler Isaías 58, 3-4 e depois de 6-8, tá bom? Então, a palavra diz o seguinte, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos nossas almas e tu não sabes? O que o povo está falando para Deus? A gente está jejuando, você não está vendo. A gente está sacrificando, você não está fazendo nada. A gente ficou sem comer bife e você não fez nada na nossa vida, continua do mesmo jeito. O povo está cobrando, porque o jejum está sendo apresentado aqui como um sacrifício, consequentemente eu quero a paga por esse sacrifício. Esse é o erro da motivação do jejum. Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Ele está dizendo o seguinte, o dia que vocês estão jejuando, vocês não mudaram nada na vida de vocês. Estão cuidando das coisas de vocês e das coisas que agradam vocês. Vocês estão ganhando mais dinheiro, buscando mais coisas, cuidando dos interesses. E aí continua. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com um punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a voz no alto. Esse tipo de jejum, que é simplesmente fazer um sacrifício para receber algo, ele não é visto por Deus. Ele não é atendido. Isso tem um nome, né, em umas igrejas aí, eu esqueci o nome, eu vou lembrar, eu falo para vocês. É quase uma macumba mesmo, assim, para vocês entenderem o que eles estão propondo aqui. E aí, no verso 6 diz assim, porventura, Deus está falando, tá? Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo? Ele está dando motivo do meu jejum. Quando você jejuar, o que você deveria jejuar é para trazer liberdade, para soltar pessoas, para salvar pessoas, para que as pessoas tenham liberdade, para que o reino de Deus venha, para que haja arrependimento, para que haja salvação. E aí continua. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires nu o cubras e não te contendas da tua carne? Então romperá a luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Ou seja, tem um monte de efeito quando eu faço o verdadeiro jejum, que é buscar maturidade para poder trazer o reino de Deus às pessoas em volta de mim.
o maior motivo é esse. Quando eu trago o reino de Deus, ali a cura, ali a liberdade, ali as pessoas saem da miséria, ali a justiça é estabelecida, ali ele vai adiante de mim com a sua justiça e a glória do Senhor vem atrás de mim. Por isso que eu não posso fazer o jejum para ser visto, mas o Senhor vai fazer com que o que eu alcancei seja visto publicamente, porque ele afeta tudo que está em volta de mim. Então, grande motivação do jejum é coletivo, é por motivos que afetem a atmosfera em volta de mim, afete a minha família, afete a minha igreja, afete a empresa que eu trabalho ou a escola, afete a minha cidade. Então, tem jejuns que são coletivos que, às vezes, Jonas e Atenas, né? Me ajuda a lembrar a cidade aí, agora esqueci o nome da cidade. Jonas é Nínive. Nínive. Nínive, ela estabelece um jejum coletivo, então até os animais não comiam. Por quê? E ali Deus vê o arrependimento deles. Eles estavam fazendo aquilo para alcançar algo em Deus, na vida deles. Não era para um benefício para poder arrumar um emprego melhor, não é nada disso. Então, o jejum, ele é uma ferramenta muitas vezes mal usada. Amém, queridos? 8:1, quero orar por você, que você alcance maturidade no Senhor. Esse foi mais um tempo diferente. A gente vai trabalhar talvez até o final de semana com disciplinas espirituais. Vamos ver o que o Senhor te dá e nos dá. E eu declaro na sua vida que você vai conhecer mais o Senhor através das disciplinas espirituais. Eu declaro na sua vida sede e fome do Espírito Santo, para poder fazer os sacrifícios naturais que são necessários, para fazer as ofertas necessárias da sua vida, do seu tempo, do seu dinheiro, da sua carne, para que você amadureça e alcance novos níveis espirituais. Em nome de Jesus, receba isso, eu declaro, que haja clareza, não haja ignorância mais em você e entre nós, em nome de Jesus. Amém, gente, obrigado, desculpa, são 8 Amém. Recebam isso como um apoio a tudo que a gente está aprendendo do Espírito Santo esses dias. E preparem mais perguntas se você tiver, e provavelmente amanhã a gente vai trabalhar com perguntas. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Um beijo para todos aí. Com Deus. De oração, gente, que aí eu já faço aqui. Eu estou vendo no Instagram aqui se tem algum. Aqui não tem nenhum, Marcelo, por Não. enquanto. Então, pessoal do Instagram, Deus abençoe seu dia, seja incrível, viu?